Diário Oficial de Minas Gerais publica amanhã a nomeação de 2.250 servidores para a educação. A nomeação é de professores de vários níveis. Os nomeados ainda devem passar por exames médicos e perícia. Após a perícia, os aprovados têm 30 dias para tomar posse. Estima-se que até o fim deste ano o Brasil tenha um smartphone em uso por habitante. A pesquisa foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. Que os aparelhos revolucionaram a fórmula de comunicação no mundo, ninguém discorda. Ninguém discorda também que, além da praticidade, eles viraram problema no nosso dia a dia. A gente usa celular demais. Você sabia que existe até um questionário para você saber se é um viciado? Para conversar, enviar mensagem, ficar bem informado, mandar áudio, distrair, para trabalhar. Vou te fazer uma pergunta, pensa bem. Quando está longe do seu smartphone, você fica ansioso? Deixa de fazer outras atividades de trabalho ou lazer por causa dele? Calma, não responda ainda. Uma professora da UFMG percebeu que o uso do aparelho estava prejudicando muito o rendimento dos alunos. Resolveu, então, investigar o problema. A gente resolveu estudar esse assunto e vimos que em outros países essa doença, a dependência de smartphone, já é reconhecida como uma doença e eles tinham algumas formas de fazer o diagnóstico. E aqui no Brasil ainda nada tinha sido feito. Então a gente desenvolveu um questionário para fazer o rastreamento. O que é isso? Identificar pessoas de alto risco para a dependência de smartphone. O estudo é feito por meio de um questionário com 26 questões. Caso 7 respostas sejam positivas, o risco de você ser dependente deste aparelhinho aqui é maior. Com o resultado, às vezes é até preciso orientação médica. É um teste, um instrumento para rastrear. Mas quem dá o diagnóstico com precisão é só um profissional. Respondendo às questões, houverem mais de 7 questões positivas, é uma pessoa que tem um risco elevado de estar acometida por uma dependência de smartphone, né? Então, se tiver mais de 7 questões, o que eu orientaria é que a pessoa pelo menos conversasse com um profissional para ver se de fato aquilo é um uso problemático. A Natália e a Yasmin estão se preparando para cursar medicina. Sabem que o uso excessivo do celular atrapalha na hora dos estudos. Acabaram criando um jeitinho de deixar o aparelho de lado, pelo menos quando o caderno é prioridade. A gente tenta desligar a internet, né, e botar o celular o mais distante possível, que é o único jeito. Perto não dá certo. E você, o que você faz? Igual ela também, às vezes deixar dentro da mochila, quando possível, mas é muito difícil. Deixar em casa, mas sem sair sem celular hoje em dia é difícil. Durante a pesquisa, o questionário foi aplicado em 415 alunos da UFMG. O resultado indicou 43% de risco de dependência. Todos foram orientados a procurar um ambulatório para avaliação. Os casos mais graves estão sendo tratados. O tratamento da dependência de smartphone, ele utiliza, por enquanto, né, os mesmos princípios do tratamento da dependência química, né? Nós não temos uma medicação para tratar smartphone, mas existem psicoterapias usando uma técnica de terapia comportamental, existe a abordagem das comorbidades, muitos deles têm depressão, muitos deles têm problemas de ansiedade, dificuldades de concentração e alterando isso, tratando isso, pode ajudá-los também a ficar melhor. Já respondeu a pergunta que te fiz lá no início? Você aí em casa também pode responder ao questionário. Ele está disponível no link que aparece aí na sua tela. A gente vê que essa pessoa dependente tem dificuldade de controlar o uso. Então, mesmo percebendo... O Jornal da 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.